Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente volta aí às nossas aulas de farmacologia, né? Semana passada a gente falou um pouco dos cálculos iniciais ali, soma, adição, subtração, cálculo, né, com números ali, casas de vírgulas, divisão. Espero que vocês tenham treinado, né, os exercícios aí, tenham até refeito os exercícios que a gente fez na aula passada. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho aí dentro de alguns princípios básicos, de algumas noções que vocês precisam ter em relação à farmacologia. Por exemplo, gotas, a gente vai trabalhar muito quando a gente fala em soro, instalação de soroterapia, que a gente trabalha com gotejamento, né? Então a gente precisa saber aí calcular esse gotejamento, porque não dá para infundir o soro todo de uma vez dentro da veia do paciente, muito menos ainda se esse soro tiver contido algum tipo de medicação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns princípios que vocês precisam saber. Então, por exemplo, 5% significa o quê, professor? Então, se eu pego lá, por exemplo, numa questão que está escrito administrar midazolam 5%, como é que eu vou calcular se eu não sei o que significa esse 5%, né? Se eu não sei o que significa 0,9% do soro, significa o quê? Essa porcentagem, ela me diz o quê, né? E também em relação às conversões, gramas para miligramas, horas, minutos, porque vocês vão ver que semana passada mesmo a gente teve uma questão, né, na aula passada, a gente teve uma questão que o comando da questão nos dava em minutos, sabendo a regra de 3, a gente conseguia calcular, mas no final a gente precisava o quê? Converter esses minutos aí para horas, né? Então vocês vão ver que a gente hoje vai trabalhar mais, vai adentrar mais dentro aí dos cálculos de farmacologia. Vocês vão perceber que na nossa prescrição, aquela prescrição que eu passei para vocês, vocês só abriram os horários, mas lembra que no início da prescrição, né, lá no canto esquerdo está escrito o nome da medicação, qual que é o volume daquela medicação, quantas gramas que aquela medicação tem, e do lado direito está lá em negrito, está prescrito, então é o que o médico prescreveu, está lá escrito quantas gramas daquela medicação ele quer, quantos ml daquela medicação, tá? E vocês vão perceber que a gente faz muito isso para medicação endovenosa, então nos setores que vocês vão passar aí dentro do estágio, a gente faz muita medicação endovenosa, se é dentro de uma clínica médica principalmente, a gente tem muito paciente aí com medicação endovenosa, com insulina, então eu preciso, às vezes eu não tenho a seringa de unidades, eu tenho a seringa só de ml, como é que eu vou manusear essa seringa? Então a gente vai trabalhar hoje um pouco mais em relação a esses cálculos dentro de farmacologia 2. Não adianta eu chegar e explicar para vocês como é que funcionam os cálculos de gotejamento sem explicar os princípios básicos, o que a gente tem ali de regra que vocês precisam saber, tá? Então vamos lá, vamos avançar aí. Então aqui eu trago para vocês em relação ao cálculo e diluição de medicamentos, o que vocês precisam saber? Primeiro, que 1 ml aqui ele vai corresponder a 20 gotas. Então vamos supor que o meu paciente X, ele precisa tomar aí o médico prescreveu para ele 3 ml de dipirona. E aí o que vocês vão fazer? Lembrar aqui, dipirona em gotas, tá? E aí, como é que vocês vão? Eu não tenho nada, não tenho seringa para medir, né, quantificar esses ml, e aí vai ter que ser por gotas. Como é que eu vou fazer isso? Né? Se eu sei que 1 ml corresponde a 20 gotas, né, 3 ml vai corresponder o quê? A X. Fazendo aí um cálculo simples, uma regra de 3, vocês vão descobrir que os 3 ml eles vão corresponder a 60 gotas da dipirona que o médico prescreveu. Então, isso aqui é regra, tá? 1 ml ele corresponde a 20 gotas, tá? Assim como uma gota, ela equivale a 3 microgotas. Como é que vocês vão ver isso aqui na prática? Quando a gente pede para vocês, por exemplo, quando a gente pede para vocês calcular gotas por minuto, né, e pede o resultado em gotas por minutos e microgotas. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão calcular usando a fórmula de gotas por minuto. Vamos supor que deu lá, sei lá, 20 gotas por minuto de uma medicação, né? De uma medicação tem que correr lá na veia do paciente. E aí, o comando da questão, ele pede também o resultado em microgotas. E se eu multiplicar esse valor aqui por 3, eu consigo achar o resultado aí de microgotas por minuto, tá? Então, vejam que é algo simples, tá? Lembrando que uma gota, ele corresponde a 3 microgotas, porque ao invés de vocês utilizarem o cálculo de gotas e depois fazer um outro cálculo de microgotas, vocês conseguem simplesmente multiplicar o valor que deu ali
de gotas por minuto, multiplicando por 3, que aí vocês encontram o valor de microgotas, tá bom? Outro detalhe que a gente tem aqui é correspondente a 1 grama, né? Só apagar aqui para não confundir vocês. 1 grama, ela corresponde a 1000 miligramas, lembrando que às vezes a medicação vem em miligramas, vocês vão ter que transformar para gramas. Lembra quando eu falei para vocês da regra de 3, que a gente sempre coloca as unidades uma embaixo da outra? Então não adianta ter um comando de uma questão que ele me dá miligramas, né, sei lá, ml, ele quer saber o valor desse aqui de X em gramas. Então eu preciso saber converter, saber que 1 grama corresponde a 1000 miligramas, tá? Lembrar também que a gente tem aqui que 1 hora corresponde a 60 minutos, 1 minuto a 60 segundos, tá? 1 litro correspondente a 1000 ml, e a porcentagem que vocês vão ver, ela está relacionada com as gramas, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá soro fisiológico 0,9%, né? Professora, mas no comando, vamos supor aí que eu tenho um comando da questão que fale sobre a porcentagem de um soro que se tem aí disponível, né? E aí vocês vão utilizar o quê? Ah, tá lá, foi prescrito um soro fisiológico 0,9%. Lembrar que esse porcento, ele é a mesma coisa que grama. Então, soro fisiológico 0,9% é a mesma coisa que 0,9 gramas, tá? Foca aqui na minha tela só para vocês verem. Então, 0,9 ele corresponde a 0,9 gramas. Ah, professora, mas eu posso dizer que 0,9% é 9 gramas? Não. Se você fizer isso, você erra lá os cálculos da questão, tá? Lembra sempre, 0,9% ele equivale a 0,9 gramas. Ah, e se for um soro glicosado lá, a gente tem um soro glicosado 5%. Quer dizer que os 5% do meu soro glicosado, ele corresponde a 5 gramas. Se fosse, sei lá, 10%, professora, 10 gramas. Lembrar, agora tem um cuidado, que isso aqui não é o mesmo que 0,9%, não é a mesma coisa que 9 gramas, tá? Isso aqui tá errado, tá? E aí lembra que 0,9% corresponde a 0,9 gramas, 5%, 5 gramas. Então esses números que vêm com a porcentagem aí na frente desses soros, eles vão corresponder a gramas, o mesmo valor em gramas, tá? Não quer dizer que aqui é 5%, que aqui vai ser 6, não. 5% do soro, 5 gramas do soro, tá bom? Outra coisa também que vocês têm que a gente tem que explicar aí para vocês é na questão de, por exemplo, 5%, ele equivale a 5 gramas. Professor, e qual que é o volume dessas 5 gramas? 100 ml. Aqui é um valor fixo, tá? Então, eu tenho aqui 0,9%, vai equivaler a 0,9%, 0,9 gramas, que vai corresponder a 100 ml. Esse é o volume para esse cálculo, tá? Então, vamos supor lá, eu tenho lá, vamos trazer isso aqui para a questão, para vocês entenderem como é que funciona. Então, vamos lá, vamos supor que numa questão, vamos colocar lá, Eduardo, um paciente que ele precisa lá, que na verdade está prescrito para ele, soro fisiológico 0,9%, né? Só que a gente tem disponível na unidade um soro aí, vamos colocar Eduardo utiliza aí, né, tá fazendo uso de soro fisiológico 0,9%, e ele quer saber do soro fisiológico, colocar aí a 0,6%, quantos ml que o Eduardo vai precisar ingerir, tá? E aí lembrar, 0,9% é a mesma coisa que 0,9 gramas, que vai equivaler a 100 ml, né? E ele quer saber do soro fisiológico 0,6%, que equivale a 0,6 gramas, quanto que vai me dar isso aí de resultado, e aí a gente consegue encontrar o resultado final. Então, lembrem-se sempre que
0,9% equivale a 0,9 gramas, que corresponde a um quantitativo aí de 100 ml. 5%, 5 gramas, quantitativo aí de 100 ml. E se é 10%, professora, a mesma coisa. 10 gramas, que corresponde aí a 100 ml. Outra parte, né, algo que vocês precisam calcular aí para saber em relação à diluição é que 1 ml, né, ele vai corresponder aqui tanto a 1 centímetro cúbico, tá? E que 1 ml ele corresponde a 100 unidades. Como é que a gente vai averiguar isso aqui? Deixa eu só apagar aqui, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenho a minha seringa bem tortinha. Tá aqui a minha seringa, vou até escrever para vocês não achar que isso aqui é outra coisa. Aí tá aqui, a minha seringa, ela é toda graduadazinha, né? Então, vamos supor que aqui é a minha seringa de 5 ml, tá? E aí, eu tenho um paciente diabético, faz uso de insulina, e o médico prescreveu para ele, ele prescreveu para o paciente 50 unidades de insulina. Isso aqui é o que está prescrito. Só que o que eu tenho disponível na minha unidade são seringas de 5 ml. Eu não tô tendo, tá em falta, né? Lá no hospital, a gente tá em falta com aquelas seringas por unidades. Então, esse aqui não tá tendo lá no meu posto de enfermagem. Então, isso aqui vai ficar mais fácil para vocês entenderem. 1 ml, ele corresponde a 100 unidades. Então, vamos tá aqui, ó. 1 ml aqui da minha seringa, 2 ml, 3, 4 ml, 5 ml, que a minha seringa tem 5 ml. Lembrem aí. Só que o médico prescreveu 50 unidades. Então, eu sei que dentro de 1 ml vão ter o quê? 100 unidades. E aí, como é que eu vou administrar 50 unidades numa seringa de 5? Sabendo que a gente tem 100, metade de uma aqui da seringa é o que vocês vão completar para aspirar as 50 unidades dessa insulina, tá? Cuidado, então, isso aqui é bem importante, o ml correspondendo a 100 unidades, porque nem sempre a gente vai ter aí seringas com a quantidade de unidades. Avançando um pouco mais, vou trazer para vocês um pouco dos conceitos básicos que a gente tem, tá? Lembrando que isso aqui é importante. O que é um soluto? O soluto vai ser a substância que vai ser dissolvida, né? O solvente, ele vai ser o líquido que o soluto ele vai ser dissolvido e a solução vai ser o meu resultado final. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um Tilatil, que é uma medicação anti-inflamatória. Tá aqui a minha ampola de Tilatil. Vocês vão ver que é uma medicação amarelinha. O meu Tilatil, a minha medicação, ela vai ser o soluto, tá? E aí, como que eu vou fazer para diluir essa medicação? Eu vou utilizar aqui um soro. Vou colocar aqui soro de 100 ml. Vou utilizar um soro para diluir. Então, o soro, ele vai ser o meu solvente. E, consequentemente, o resultado da medicação aqui na seringa vai ser o quê? A minha solução, tá? Então, cuidado, aqui esse solvente, ele tanto pode ser soro fisiológico, quanto ele pode ser água destilada. Então, eu tenho o meu soluto, que é a minha medicação que vai ser diluída, o meu solvente, no qual a minha medicação, o meu soluto será diluído, e, consequentemente, o resultado aqui, que é a minha solução, que é o resultado da mistura, né, dessas duas substâncias aí. A gente tem a regra de 3, eu falei um pouco para vocês da regra de 3 na semana passada, mas hoje a gente vai retomar um pouquinho aqui o que significa, na aula passada, perdão, o que significa isso aqui. Toda vez que vocês forem avaliar uma prescrição, vocês vão ter, para montar a regra de 3, vocês ficarão atentos ao o que está disponível, o que está prescrito, o diluente e aí o que a gente quer achar. Então, vamos supor que, por exemplo, tem lá disponível na minha unidade 50 miligramas de amiodarona, né, que é uma medicação antiarrítmico. E aí, vamos colocar para 100 ml. E o médico prescreveu
10 miligramas de adrenalina, um exemplo. Então, por exemplo, o que tem disponível na minha unidade são o quê? As 50 miligramas de amiodarona. O diluente são 100 ml aqui no qual vai ser diluída essa medicação. E o médico prescreveu 10 miligramas de adrenalina, que é as 10 miligramas de adrenalina que vai entrar aqui no que está prescrito, tá? Então, isso aqui é para vocês memorizar. Porque isso aqui vai facilitar muito a hora de montar a regra de 3 com que vocês têm lá dos cálculos de medicação, tá bom? Então, o que está disponível, o diluente, o prescrito para X. Avançando um pouquinho, vamos lá. Agora a gente chegou na parte mais legal aí. Aqui a gente tem, para a gente treinar um pouco em relação a essa regra de 3, alguns cálculos aí, para vocês ficar mais familiarizado, né? Então, vamos lá, ó. O médico, lembrando que a regra de 3 é o que eu tenho disponível, que vai para o diluente, e o prescrito, que vem para X, né? E aí, vamos lá, o médico prescreveu para a criança internada na pediatria metronidazol 125 miligramas EV. Então, o que ele prescreveu vai estar aqui dentro do prescrito. Então, ele prescreveu o quê? 125 miligramas do metronidazol a cada 8 horas. A cada 8 horas quer dizer o quê? O meu aprazamento. É o que quer dizer dos horários que essa medicação ela tem que ser administrada. Lembra que eu falei para vocês que a gente adotou de 8 em 8 horas? Por exemplo, lá na unidade que eu acompanho o estágio, a gente adotou 8 horas, 16 e 24. Então, se você for contar isso aqui, você vai ver que dá um intervalo de 8 e 8 horas aí para tomar medicação. E aí, quando a gente fala de aprazamento, vamos supor que ele vai tomar agora, 16 horas, essa medicação. Quando eu realizo a medicação, eu faço isso aqui na minha prescrição. Porque se eu bolo ela, quer dizer que a medicação ela foi administrada, tá? Então, vamos lá, seguindo aqui na regra de 3. Beleza, 125 miligramas EV a cada 8 horas. Na instituição, há disponível metronidazol 0,5%. Então, o que eu tenho disponível, professora? 0,5%. Lembra que 0,5% é a mesma coisa que 0,5 gramas, com 100 ml de solução injetável. Então, eu sei que o diluente para 0,1% de metronidazol são 100 ml. Então, eu consegui achar o que estava disponível, o que estava prescrito, o diluente, e aí agora eu vou achar quantos de ml que a gente vai administrar para 125 miligramas. Fazendo a regra de 3, a gente tem aí 0,5x, né? Multiplicando aí 125 por 100, vai dar 12.500, né? X vai ser o quê? 12.500 dividido por 0,5, tá? E aí, vamos lá. E aí, vocês vão montar, porque não vai ter calculadora para ninguém montar. Como é que eu vou fazer, professora, se eu tenho aqui um número, né? Eu tenho um número aí que tem vírgula. A gente vai tirar essa vírgula daqui, tá? E, consequentemente, vai aumentar esse zero para cá, tá? Isso é automático. Quando eu tiro o zero e a vírgula daqui, aumenta a casa do zero aqui para os meus números. E aí, vamos lá. 2 vezes 5 vai dar 10. Sobrou aqui 0, 0, 0. Abaixa esses zeros, né? 5 vezes 5 vai dar o quê? 25. E aqui restou 0. E esses zeros aqui, eles não vão influenciar. Então, meu resultado final deu o quê? 25 ml, que é a questão D aqui. Então, o que significa esses 25 ml? Que foi diluído 0,5% para 100 ml, né? No entanto, os 125 aqui, ele vai ser diluído para 25 ml, tá? Lembrando que esses zeros aqui da casa tem um segredo. Vamos montar aqui de novo para vocês entenderem. Aqui tem um detalhe que eu não falei para vocês. Vamos lá, a gente tem disponível 120, perdão, aqui é o que está prescrito, a gente tem aí disponível 0,5%, que é a mesma coisa que 0,5 gramas, ok.
E aí, a gente tem o que está prescrito? 125 miligramas. Olha aqui as minhas unidades, por isso que esses zeros eles vão desaparecer aqui, eu fiz automático. Para montar passo a passo para vocês entenderem. Aqui vai estar correspondendo a 100 ml, aqui para X. Só que a minha unidade é miligramas e aqui vai ser em gramas. E aí eu preciso adotar uma unidade só. Então, vamos lá, vamos transformar, lembrando que 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, se eu pego 0,5 e multiplico por 1000, vai dar o quê? Vai dar um resultado aqui de 500 miligramas. E aí, a gente transforma o 0,5 gramas. A gente pega aqui e transforma o 0,5 gramas para 500 miligramas. E aí, a gente consegue deixar as unidades iguais aí. Então, vou calcular de novo para vocês entenderem o passo a passo, para não dar confusão aí. 500 miligramas, 125 miligramas. Vamos lá. 500x, né? Lembrando que aqui vai dar 12.500. Dividindo esse valor, a gente pode cortar os zeros aqui para facilitar a nossa vida. 2 vezes 5, 10. Sobra aqui 25. 5 vezes 5, 25, que é igual a zero. Então, são 125 o quê? Perdão, 25 ml. Então, resumindo, 0,5, que é o que a gente tem disponível, vai para 100 ml, 125 miligramas vai ser utilizado um diluente aí de 25 ml, tá? E aí a gente tem esse resultado final. Avançando um pouquinho aí, a gente tem um outro exercício aqui no mesmo ritmo, né? Olha aqui as unidades, gramas, miligramas. Vamos lá. A enfermeira recebeu uma prescrição médica onde está solicitado a administração de 150 miligramas de ampicilina. Se ela recebeu essa prescrição e está sendo solicitada, é porque esse valor aqui é o que o médico prescreveu. Então, vamos lá. Disponível para o diluente, prescrito para X. Então, o médico, ele prescreveu 150 miligramas, né? E aí, na unidade, a gente tem frascos de 1 grama, é o que a gente tem, que deve ser diluído, os frascos de 1 grama, eles devem ser diluídos em 10 ml de água destilada. E os 150 miligramas, após a diluição, quanto deve ser aspirado? Então, após o que o médico prescreveu, quanto que tem que ser aspirado aí dessa solução? Vai ser aqui o meu X. Só que a minha unidade aqui, eu tenho miligramas e gramas, eu preciso transformar isso aqui para que possa bater aqui com a mesma unidade, tá? Então, 1 grama vai corresponder ao quê? A 1000 miligramas. E aí, a gente faz a multiplicação. 1000 miligramas vezes X vai dar 1000x aí, né? 150 com 10 vai dar 1500. X vai valer quanto? Vamos lá, 1500, tudo no canetão, dividido por 1000. Se a gente colocar aqui 2, vai dar 20, vai ser um número maior. Então, tem que ser multiplicado por 10, por 1, perdão. 1 vezes 10 vai dar 10, vai sobrar aqui o número 5. Professora, mais 10 é grande para dividir aqui por 5, que é um número menor. Eu ensinei para vocês a casa das vírgulas, né? Se eu acrescer um zero aqui, consequentemente eu tenho que colocar uma vírgula após aqui a casa do 1, tá bom? E aí, 5 vezes 10 vai dar 50 e eu não vou ter nada aí sobrando. Então, o meu resultado final, o que deve ser aspirado dessa ampicilina vai ser aí 1,5 ml, que é o que bate aqui com a nossa questão, com a nossa letra B, tá? Seguindo adiante, diluição. Na próxima aula, vou deixar para a próxima aula a gente falar um pouquinho sobre a diluição, como que é feita a diluição da medicação, tá? Eu espero de vocês daqui a pouquinho no próximo bloco.